nosso Qualidade de Vida com a coach de emagrecimento Jussara Munareto. E aquela pergunta: comer na hora certa emagrece? Sim, um dos fatores que auxilia muito no ganho de peso é o comer noturno, tá? Então, nosso corpo tem o que a gente chama de relógio alimentar. Quem não assalta a geladeira de madrugada? Então, a gente chama a cronobiologia, né, que o nosso corpo tem um relógio biológico. Então, existe o ritmo circadiano, que dura 24 horas, e ele é regulado pela luz e pela alimentação. Então, não só a luz, então chega no final do dia, tende a baixar toda a luminosidade do céu e tal, e isso nos ajuda a preparar para dormir, né? Mas no momento em que a gente come à noite, quando a gente começa a comer, há uma mudança da produção de determinados hormônios e que nos faz o que? Despertar. Desorganiza tudo. Isso, há uma mudança da produção de insulina, então quando a gente come, produz insulina e um hormônio GLP-1, que é produzido no intestino e que tem uma atuação a nível central, aumentando a fome. Então desregula toda a produção hormonal, então desregula a leptina, a produção de grelina, que é um hormônio produzido no estômago. Então quando a gente come, a gente começa a ficar desperto. Então quando a pessoa está com sono, está cansado, está estudando de noite, começa a dar aquela fomezinha e tu vai lá e come. Por quê? Porque variou os hormônios. Na mudança desse hormônio faz com que a pessoa ganhe peso com facilidade. Ou seja, dormir na hora certa vai ajudar a pessoa a emagrecer. Então, mesmo que ela coma bem, normal durante o dia, se ela come mais à noite, ela vai engordar com mais facilidade pela mudança hormonal que é gerada. Então, realmente, o que dizem que dormir bem, ter os horários regulados, tudo isso influencia mesmo. Dormir mais cedo, não comer muito à noite, então comer mais durante o dia, que é quando a gente está ativo. Então, de manhã, quando a gente acorda, o cortisol está lá em cima, né, que é para a gente despertar. Tomar um bom café da manhã. Isso. Se a pessoa vai dormir tarde, ela não vai conseguir acordar bem de manhã e não vai ter fome de manhã. Né? Por que ela não tem fome de manhã? Né? Porque os hormônios dela tá todo desregulado. Então quando ela dorme bem de noite, vai dormir tipo até as 10 da noite, então jantou 8 da noite, vai dormir às 10, tem 2 horas para fazer a digestão, ela vai acordar no outro dia bem disposta e com fome. Se ela vai comer às 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, então, e vai dormir tarde, então 1 da manhã, 2 da manhã, quando ela acorda, ela não vai ter fome. Né? Por quê? Porque daí o cortisol dela vai estar baixo, a leptina vai estar elevada, então vai alterar toda a parte hormonal, e desregulando essa parte hormonal vai fazer com que a pessoa ganhe peso com mais facilidade, por causa da parte hormonal que está desregulada em função de dormir num momento errado da vida, né? Então, às vezes a pessoa, por que eu engordo? Porque muitas vezes está dormindo no horário errado. Então, só o fato de mudar o horário de dormir, né, já transforma toda a realidade. Transforma, porque daí se ela dorme no horário certo, ela não vai desregular, e come no horário certo, porque se ela ficar acordada de noite vai dar fome. Certo que vai dar fome, né? E na hora que der fome vai comer. Vai, né, assaltar a geladeira. E vai alterar toda a rotina. A parte, cronobiologia dela, o relógio alimentar dela, vai ser todo alterado. Então, se com relação à luz, por exemplo, tem o jet lag, né? Quando a gente sai de um país para o outro e altera, então tu chega num outro dia tu tá com mal-estar, com desconforto, né? Tu não fica bem legal quando tu muda de meridiano, né? Porque o nosso corpo tá ajustado também com relação a essas do meridiano. Então, uma das dicas, né? Além de usar melatonina, que a melatonina é produzida à noite para o sono, né? Então há uma alteração também na melatonina quando a pessoa não dorme bem, então há uma alteração, a diminuição da produção de melatonina. Então, para evitar o jet lag, tu pode usar melatonina. Mas também tu pode fazer um jejum de 16 horas. Então não precisa ficar 16 horas sem comer
a pessoa não vai ter o jet lag, não vai se sentir mal, com desconforto, meio cansado, mudando a alimentação. Aí ela consegue ajustar. E daí ela não vai ter esse mal-estar que é o jet lag usando a alimentação, ou seja, não comendo, ela vai ajustar o relógio, tá? Então existe esse relógio que é um relógio do corpo que está ligado a vários. Então existe um slide que fala sobre isso, então, como é que a insulina atua, né? E ele atua sobre várias as translações da parte genética, atuando em várias células do organismo. Então ele acaba a insulina que é produzido quando a gente vai comer, produz insulina para absorver e altera toda a parte. Então como é que acontece essa comunicação, né, da parte das células junto ao a nossa cronobiologia? Não se sabe, não se conhece, mas se sabe que existe. Então no momento que a gente altera o turno que se vai comer, por exemplo, as pessoas que trabalham à noite, elas têm mais diabetes, elas engordam mais fácil, elas têm mais hipertensão. Por quê? Porque está toda alterada a parte hormonal delas, tá? Porque essa cronobiologia já inverteram, está toda alterada. Invertida. Então só por não dormir à noite e ficar acordado e comer naqueles momentos, geram doenças e patologias, tá? Então, claro que a pessoa muitas vezes depende desse tipo de serviço, de atendimento, mas quanto mais buscar uma alimentação mais correta, pelo menos, e não comer muito açúcar de noite, ter uma alimentação mais adequada à noite, pode ajudar. Pode ajudar. E as pessoas que já adquiriram esses maus hábitos, passam a noite dando aquela fugidinha, assaltando a geladeira, também fazer esse jejum pode consertar esse relógio biológico? Pode consertar. Pode consertar no momento. Hoje se fala muito do jejum intermitente, né, que é uma das coisas que não é uma dieta para emagrecimento, ele é uma estratégia para ajudar a emagrecer. Tanto é que as pessoas se sentem muito melhor quando elas ficam muitas horas sem comer, né? Porque dá uma renovação celular e ajusta o relógio biológico. Tu acertou isso aí, exatamente isso. Vou dar uma diquinha para quem está nos assistindo, então, porque olha, tem tantos amigos que estão com esse problema de assaltar a geladeira, mas com certeza os telespectadores se identificam, né? Com certeza. Muita gente que está nos assistindo se identifica. Então, se puder ajustar o horário de dormir, isso é muito bom para a saúde geral. Então, se a pessoa não vá reduzindo uma hora, por exemplo, vai dormir meia-noite, durma às 11 da noite, depois passe a dormir às 10, então vá reduzindo um pouquinho para ir se ajustando, para não dormir depois da meia-noite, né? Porque daí é o pior horário. Independente de perda de peso, tem a questão de uma boa noite de sono, que a qualidade de vida já faz toda a diferença. Isso, exatamente, que outras doenças associadas, né? Muita diferença. Obrigada, Jussara, adorei as dicas de hoje.